Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Sabe por quê? Porque nós estamos juntos aqui no nosso projeto Educa Balsas. Olha aí o que acontece. O fim de ano está chegando e você fica preocupado. Será que eu vou passar de ano? Será que eu vou para a série seguinte? Para o ano seguinte? Eu vou te dar uma dica. Estuda. Se você estudar, com certeza você vai passar para o ano seguinte, para a série seguinte. Aí você diz, mas professora Patrícia, eu estou com dificuldade. Pede ajuda para a professora. Nos acompanhe aqui na nossa TV maravilhosa. Nos acompanhe no canal do YouTube, Educa Balsas, se inscreve, faz pergunta, tira dúvida e nós vamos responder. Mas não deixa o estudo parado. Não fique parada. Não fique parado. De jeito nenhum. Escutou nono ano. Principalmente nono ano, que o ano que vem é outro mundo, é outra visão, é ensino médio. É tudo de bom. Vocês vão sentir essa mudança maravilhosa que acontece quando a gente sai do nono ano para o ensino médio. Não vira adulto, mas está quase. Vem muitas responsabilidades, vem muitos compromissos, vem mais disciplinas, mas também vem muito mais conhecimento. Então, vem com a gente que você aprende mais. E para combinar com tudo isso que eu disse, olha a mensagem para hoje. Para os dias bons, o que você tem que fazer? Sorrir. Para os dias ruins, tem que ter o quê? Paciência. E para todos os dias, você tem que ter fé. Fé na vida, fé em si mesmo, fé nos estudos, fé na família, fé em todo mundo e em todo lugar. Porque, como diz o ditado, a passagem bíblica, a fé move montanhas, ela é capaz de tudo. Então, tenha fé em si mesmo. E vamos para a nossa aula. O nosso conteúdo hoje é debate regrado. Você já ouviu falar nisso? Debate regrado? Eu aposto que sim, mas talvez não lembre aí por causa desse nome assim. Esquisito, regrado? O que será um regrado? Debate parece que é fácil, a gente conversa no debate. Mas por que ele é chamado de regrado? É isso que nós vamos ver hoje. Vamos conhecer um pouquinho desse debate regrado. Vamos saber se ele é um gênero escrito, se é um gênero oral, a estrutura que ele segue, se tem alguma regra. Olha, essa palavrinha regra aqui é bastante importante aqui. Ok? Então fica atento, faz suas anotações. Se não der tempo a anotar agora, depois você vai no canal, assiste novamente essa aula e faz as suas anotações com cuidado. O nosso componente curricular, língua portuguesa, campo de atuação jornalístico, midiático. E a nossa habilidade de hoje é EF 89 e LP 12. O que é isso? Ensino fundamental 8 e o 9. É por quê? Porque esse gênero de hoje, ele é referente ao 8º e ao 9º ano da língua portuguesa e a sequência da habilidade é a 12, ok? A ordem aí. Então, o que diz essa habilidade? Planejar coletivamente a realização de um debate sobre tema previamente definido, de interesse coletivo, com regras acordadas e planejar em grupo participação em debate a partir do levantamento de informações e argumentos que possam sustentar o posicionamento a ser defendido, tendo em informações e dados obtidos, tendo em vista as condições de produção do debate e dos dados, da coleta de dados obtido. Então aqui, o que nós queremos hoje? Aprender o que é conhecer, reconhecer o que é debate regrado. Qual é a estrutura de um debate regrado? Todo mundo pode debater? Será que debater é a mesma coisa de discutir, de se enraivecer? Talvez não. Nossas habilidades específicas. Identificar um problema, um conflito. Estabelecer critérios que justifiquem uma escolha. Levantar informações e argumentos. Fazer curadoria das fontes. Selecionar e tomar nota de informações e dados de pesquisa. Reconhecer a estrutura e a linguagem próprias do gênero debate. Estabelecer regras para o desenvolvimento do debate, como debater ideias usando diferentes tipos de operadores argumentativos e relacionar operadores argumentativos à posição assumida pelo interlocutor na defesa de uma tese. Olha, lá vem de novo duas palavrinhas que a gente tem estudado muito, tese e argumento.
Então, a tese é uma ideia que você defende. E o argumento são as causas, é o porquê ali de você defender essa tese. Ok? E aqui também é importante fazer curadoria das fontes. Como assim curadoria? Também já falamos sobre curadoria, mas curadoria é verificar se essas fontes que você está pesquisando aí, se elas são verdadeiras ou são falsas, se elas são confiáveis ou não. Então, temos aqui uma história em quadrinhos com o título O Poder da Palavra. Vamos observar. Nós temos ali dois senhores de terno e gravata, o terno deles é escuro, e depois nós temos outros senhores com o terno meio riscado, mas a cor mais fraca. Aí um deles chega com outras pessoas atrás e conversa com outro senhor. Os outros homens de terno mais claro, riscado, estão atrás dele. E ele conversa. No segundo quadro, o outro homem também conversa, diz alguma coisa. Veja que o primeiro balão, as linhas são verticais. No segundo, as linhas do balão, como se fosse a fala, são horizontais. Adiante, o homem começa a conversar e o balão do outro, o balão do que está aqui, começa a crescer, começa a ficar maior do que o anterior. No terceiro quadro, nós vemos o quê? Que aqui no início, uma pessoa já passou para esse lado. E o balão desse falante aqui ficou ainda maior. Seguinte, vemos o quê? Já temos 3 pessoas aqui, o balão dele continua crescendo, enquanto o balão do primeiro interlocutor, do primeiro que falou, diminui. O último quadro, temos o quê? A maioria das pessoas aqui, olha, a maioria das pessoas já passou para esse lado aqui. Enquanto no primeiro interlocutor só há 2 pessoas. O balão desse senhor aqui está muito maior, enquanto o balão do primeiro quase não aparece mais. E por fim, terminando a tira, o quadrinho, nós temos o quê? Aqueles senhores de terno riscado, de terno mais claro, que acompanhavam o primeiro homem, o deixaram, o abandonaram. E agora seguem o segundo homem. Olha o quanto ele ficou triste, acabrunhado, e o outro homem ficou o quê? Satisfeito. Então essa tirinha aqui tem como título O Poder da Palavra. Vamos a algumas indagações. Por que vocês acham que as pessoas foram mudando de lado? O discurso proferido pelos dois são iguais? Sim ou não? Como vocês sabem disso? Se são iguais ou não? Quem vocês acham que argumentou melhor? O primeiro ou o segundo? E por quê? Bem, talvez se um professor colocasse isso como uma prova, arrasaria com um aluno. Mas isso aqui é bastante fácil no nono ano. Olha o que acontece. Olha o título dos quadrinhos. Poder da palavra. Então eu já penso, poder da palavra quer dizer o quê? Que alguém anda, sei lá, conquistando as pessoas, mudando a opinião das pessoas a partir do quê? Da palavra, do discurso. O discurso que ele fala aqui não é o discurso do presidente, do prefeito, do vereador na campanha eleitoral, não. Nesse momento, não. Mas é a palavra proferida. É o que ele diz, é o que ele fala, é o que ele informa. É como ele fala. Por que vocês acham que as pessoas foram mudando de lado? Talvez porque o segundo interlocutor aqui, a segunda pessoa, o segundo falante, talvez falou coisas mais agradáveis, talvez falou com mais argumentos, chamou mais a atenção, falou com mais eloquência, com mais certeza, com mais prova do que estava dizendo. O discurso proferido pelos dois são iguais? Basicamente, talvez eu não saiba, mas é só observar o balão, eu até comentei no início. O balão do primeiro, as linhas ou listras são verticais, descendo.
O balão do segundo são horizontais, planas. Então, o discurso é igual? Não. Como você sabe disso? Eu observei pelas linhas no balão. Quem vocês acham que argumentou melhor e por quê? Então tá aqui uma conversa, eu, você e eu, você e eu. Eu tava com um monte de gente aqui atrás de mim, me apoiando, me ajudando. Mas depois que a outra pessoa começou a falar e argumentar comigo, todo mundo passou pro lado dela. Quem argumentou melhor? Eu ou ela? Com certeza foi ela. Porque ela conseguiu convencer, conseguiu persuadir todo mundo que me apoiava a apoiá-la a partir de agora. Então, aqui nessa tira, e já para iniciar o debate regrado, nós vamos ver que o poder da palavra é o poder da palavra. A palavra tem poder e ela pode mudar opiniões, pode mudar argumentos, pode mudar pensamentos. Olha só essa tirinha aqui. Nós temos ali 3 personagens, 2 senhoras. Uma está com uma bandejinha ali de alguma comida que ela fez. E tem a outra, mas vamos lá. A primeira fala: acabei de fazer uma fornada de biscoitos para você vender. Aí vem a outra que estava limpando a casa, escutou e foi lá e disse o quê? Biscoito? Isso é bolacha. Aí começou a briga. É biscoito, é bolacha, é biscoito, é bolacha. E o menininho que ia vender os biscoitos, as bolachas, o bichinho saiu, olha, se escondendo. E aí? Qual o tema da discussão na tirinha? E para você, o que é certo, biscoito ou bolacha? Eu tenho certeza que você já se perguntou isso. Será que achou a resposta? Para poder chegar a uma conclusão, o que as personagens precisarão fazer? Então, qual o tema da discussão? Se aquilo que foi feito é biscoito ou bolacha. Isso aqui é pessoal. Para você, biscoito é a mesma coisa que bolacha? Se não, qual a diferença entre os dois? E o que será preciso fazer para decidir ou para descobrir se aquilo era biscoito ou bolacha? Eu fui atrás da resposta, eu consegui descobrir a diferença entre biscoito e bolacha. Eu. Veja lá o que foi que eu fiz aqui. Pesquisei. É preciso pesquisar, é preciso estudar e encontrar provas. E aí, bolacha, versus biscoito. Quem ganha? O que é biscoito? O que é bolacha? Bem, é uma pergunta muito intrigante. É uma pergunta do século, que pode até cair no Enem. Gente, mas eu descobri nas minhas leituras que biscoito e bolacha são a mesma coisa. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui, Brasil, lá está escrito, PAN, que eu li. Biscoito e bolacha são sinônimos, referem-se à mesma coisa. Mas por que existe o biscoito e por que existe a bolacha? Porque são palavras que vieram de origem diferente. Mas o biscoito, segundo o que eu li, um artigo confiável, tá? O biscoito chegou primeiro ao Brasil e é por isso que nós preferimos falar biscoito à bolacha. Mas biscoito e bolacha são a mesma coisa. Aí tem alguns filósofos, alguns cientistas, algumas pessoas que dizem que há uma pequena diferença. A bolacha, ela é seca, enquanto o biscoito pode ser mais úmido e também pode ser seco. E aí, grande diferença, não é? A bolacha é seca e o biscoito é úmido, mas também pode ser seco. Então não há nenhuma diferença. Então se alguém te perguntar essa pergunta do século mirabolante, você vai dizer, olha, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, biscoito e bolacha são a mesma coisa. Nós preferimos, a indústria faz a opção por falar biscoito, por chamar biscoito, porque a palavra biscoito chegou mais cedo aqui no nosso país, aqui no Brasil. Então é isso.
Eu pensei que era uma coisa assim do século, mas a resposta é só essa. Biscoito e bolacha são a mesma coisa. Mas e agora? Temos aqui 2 seres conversando, aquele de azulzinho ali está só com um papelzinho na mão. O que está acontecendo? Gente, está acontecendo um debate regrado, que é frequentemente vivenciado pela esfera escolar. Muito vivenciado. Eu amo fazer debate em sala de aula. E ele se desenvolve ao redor ali de temas polêmicos, que dividam a opinião. Porque vamos fazer um debate. O debate é sobre quem prefere trabalhar ou quem prefere se divertir. Gente, todo mundo vai querer se divertir, não é verdade? Não vai ter debate, todo mundo vai concordar. O debate não, o debate sempre traz um tema onde vai ter o pró e o contra, o a favor e o contra, um argumento positivo e um argumento negativo. Esse é o debate regrado. E por que é regrado? Porque ele tem regras. Não é de qualquer jeito, eu falo, tu fala e briga e não é desse jeito não. Tem regras a seguir. O debate regrado tem a finalidade de desenvolver as capacidades argumentativas e contribuir para a formação de valores, como o respeito pela opinião do outro e o cuidado com a fala, o ato da fala. Porque na hora do debate eu tenho que respeitar a vez do outro e o outro tem que respeitar a minha vez, os turnos de fala. E o debate também serve para melhorar, promover, aperfeiçoar a minha fala, a minha posição, a minha entonação, a minha eloquência, o meu poder de persuasão, o meu poder para convencer outra pessoa, a partir do que eu falo, a partir dos argumentos, das provas que eu uso. O debate regrado é composto por o moderador ou o mediador, que era aquela pessoazinha de azul ali. E esse mediador é responsável pela apresentação. Bem, então o debate regrado começa pela apresentação. O mediador chega, se apresenta, eu sou o Paulo, eu sou o mediador desse debate. O tema do debate é a poluição do meio ambiente, ou gravidez na adolescência, ou uso de drogas, ou futebol brasileiro. Então ele vai se apresentar, vai apresentar o tema e vai apresentar quais são as regras do debate. Depois ele vai falar sobre a organização e as regras, ainda dentro da apresentação. Então ele vai dizer, o nosso debate consiste da seguinte forma: as pessoas que quiserem se inscrever para falar têm que anotar o nome antes do início do debate. Ou então ele pode dizer, durante o debate, quem quiser falar é só levantar a mão. Antes de começar o debate, o mediador e os outros participantes vão planejar o debate, porque o debate regrado não é uma coisa feita assim num papum, não. De uma hora para outra, ele tem que ser organizado, planejado, pensado, estudado. Então eles vão sentar e vão organizar. Olha, é bom ter regras. Durante o debate só pode falar quem se inscreveu antes. Vai ter réplica e vai ter tréplica. Durante o debate, se alguém repetir um argumento, ele vai ser retirado do debate. Então, cabe também ao mediador explicar quais são as regras do debate regrado. E de novo, por que é regrado? Porque consiste em regras. Ele também vai fazer essa regulação das trocas, por exemplo, ele vai dizer, agora com você, Joaquim, agora com você, José, agora a fala está com a Maria. Por quê? Para não haver confusão. E ele vai controlar o tempo das pessoas que estão falando, porque até o tempo, no debate regrado, ele tem que ser controlado. Porque às vezes tem alguém que fala muito, e acaba repetindo argumento, repetindo ideia. Então, se o mediador observar que a pessoa está repetindo a fala, repetindo o pensamento ou o argumento, ele intervém. Como você já repetiu isso, Maria? Então, vamos passar a vez agora para a Josefa. O mediador também anima e aprofunda. Mas como assim? Às vezes o debate está tão enfadonho, tão cansativo, ninguém presta atenção. Então, o mediador, ele pode fazer uma pergunta, pode trazer um pensamento que vai chamar a atenção das pessoas.
Alguém diz um argumento, ele fala por quê, quando, quem, como. Aí ele vai fazendo com que as pessoas, os debatedores, eles vão se aprofundando cada vez mais dentro da sua fala. E isso vai motivando a pessoa a falar e prestar mais atenção ao debate. E o mediador também fica responsável pelo fechamento. Quando termina o tempo ali, os turnos de fala, o mediador vem, ele faz assim um resumo dos argumentos que foram feitos, um resumo do que aconteceu ali durante o debate, como foi o debate, os pontos positivos, os pontos negativos do debate, e fala a importância de um debate para o desenvolvimento da pessoa, seja escolar, social, pessoal. Então essas são as funções do mediador. É como se ele fosse o prefeito da cidade ou o delegado da cidade. Ele vai controlar as regras, vai controlar a fala das pessoas, vai controlar o tempo, vai tentar animar, motivar e aprofundar. Além do moderador, nós temos também os debatedores. Expõem suas ideias e tentam convencer os interlocutores, fazendo uso de argumentos, razões e explicações. Os debatedores são as pessoas que falam, defendem ali seu ponto de vista dentro do debate regrado. Porque o mediador, ele não vai defender o seu ponto de vista. Ele é imparcial, ele está ali só para controlar as coisas. E temos a audiência ao público, que são as pessoas que assistem o debate. Dependendo das regras, elas podem fazer perguntas durante o debate, ou elas podem escrever perguntas antes de começar o debate ou depois. E podem tomar partido sobre algum argumento, podem participar ativamente. Mas lembrando, dependendo das regras que foram pré-estabelecidas. Se fizemos um debate, e lá no debate estava escrito, o público, que é a audiência, não pode participar. Então eles vão apenas assistir. Podem participar. As perguntas vão ser feitas antes, durante ou depois. Isso aí, o grupo que vai decidir. E qual é o papel de cada um dos intervenientes? Gente, que palavra! Intervenientes, das pessoas que estão ali debatendo. Saber ouvir é indispensável. Quando eu falo saber ouvir, é saber respeitar a fala do colega. Mesmo que o argumento dele seja contra o seu, mesmo que a fala dele seja negativa, seja contra a sua. Saber ouvir, saber respeitar. Praticar a expressão oral. Como assim? Falar em público, falar para todos ouvirem. Não é gritar para todo mundo ouvir, não. É falar coerentemente, de forma coesa, para que todos entendam o que você está falando, o que está defendendo, os argumentos que está utilizando para defender a sua tese, que é a sua opinião. E o valor de um debate reside no valor dos argumentos. Um debate sem argumentos, ele não existe. É só falar, você só fala. Para haver debate regrado, tem que ter argumento. E dentro desse haver argumentos, o que nós precisamos? Presença de argumentos que revelem posições positivas ou negativas em relação ao tema. Sim, porque não precisa ser apenas posições positivas, não. Negativas também, uma coisinha contra aí. Concordância, apoio, desacordo e refutação. Variados tipos de argumentos. Sim, porque se todos os argumentos forem positivos, então todo mundo está a favor disso. Então não é para que fazer debate. Aí você talvez pergunte, o que é refutação, professora Patrícia? E eu coloquei aqui para você, ó. Refutação. Expressar o oposto através da utilização de argumentos, contestar, contradizer, discordar. Então, você me disse uma coisa, disse aí, e eu refutei, eu discordei de você. Tá aqui, ó, discordar, contestar, contradizer. Você me disse que o céu é amarelo e eu discordei, o céu é azul. Aí, depois disso aí a gente vai para os nossos argumentos. Aí sim, eu sei também que você já ouviu falar em duas palavrinhas, réplica e
tréplica. Mas o que é isso, hein? Réplica, tréplica. E aí, me diz daí. Olha só, réplica, peguei lá no dicionário isso aqui. Resposta incisiva a um dito ou escrito. O que se replica? Contestação, refutação, replicação. Argumento com que se refuta outro argumento, contestação, objeção. Então é o seguinte, o mediador vem, se apresenta o tema do debate, fala as regras, ele diz, agora a palavra está com o José. Então José fala primeiro. A segunda pessoa, ela vem não com uma resposta, mas com uma réplica. Se ela quiser contradizer, refutar a ideia do José, ela vai com uma réplica. E se tem outra pessoa que quer também falar e contradizer, se opor a alguma coisa, aí ele vem com a tréplica. O primeiro é que falou o primeiro, o segundo é a réplica, ali o terceiro é a tréplica. Ato de treplicar, a resposta a uma réplica, contra-réplica. Então, o primeiro falou, disse que o Rio Balsas é horrível. Disse que o Rio Balsas é horrível. Aí veio a réplica, o Rio Balsas é maravilhoso, é lindo. E veio a tréplica com outro argumento. Então, a réplica é você refutar ali o primeiro argumento. E a tréplica, ela é uma resposta à réplica, é uma sequência, tá bom? E aqui importante, para que haja um debate regrado, faz-se necessário o uso de argumentos. Mas como? Que tipo de argumentos, professora Patrícia? Tem o argumento de autoridade, que é esse primeiro aqui, é quando você traz algum especialista, algum estudioso, traz a fala, o pensamento de alguém que é bem entendido no assunto e coloca ali dentro da sua fala. Por exemplo, tem alguém que diz assim, eu sou a favor da menoridade penal. Adolescente de 16 anos tem que ser preso. Aí vem outra pessoa e fala, mas segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é errado, porque as crianças e os adolescentes precisam estudar, precisam de oportunidades dignas. Então, essa segunda pessoa fez o quê? Trouxe um argumento de autoridade. E quem é essa autoridade? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei, que é uma norma, que é um estatuto cheio de leis aí para as crianças e para os adolescentes. Isso deixa a fala dela muito mais forte do que a fala da qualquer aí pessoal. Tem um argumento também de evidência. Como assim? Justificado por meio de evidências de que ela se aplica aos dados considerados. Então eu vou atrás de uma prova, eu vou atrás de uma evidência para dizer que eu estou certo. Isso aconteceu por isso, por aquilo. Então está aí a evidência, está aí a prova de que eu estou certa com o meu argumento. Argumento de comparação, que é a mesma coisa de analogia. Isso é fácil. Pretende levar o auditório a aderir à tese ou à conclusão, ou seja, participar, se convencer de que você está certo com o emprego de fatores de semelhança ou analogia. Por exemplo, alguém que polui o Rio Balsas, sai com a sacola, um monte de lanche, deixa lá no rio. Aí eu vou fazer uma comparação com essa pessoa a outra pessoa. O argumento de comparação é quando eu comparo um fato a outro, uma situação a outra, uma pessoa a outra. Temos o argumento de exemplificação. Esse aqui é muito utilizado por nós todo santo dia. Tudo eu tenho que dar um exemplo. Menino, não sai assim porque aconteceu isso com fulano de tal. Estou exemplificando, está na vida real, dando um exemplo. Menino, não diz respeito ao professor, tu vai ser expulso da escola. Aconteceu com fulano e ciclano. Estou dando um exemplo, estou exemplificando. Faz a atividade assim, que desse jeito tu vai estar errado. Exemplificando. Argumento de princípio. O argumento de princípio é quando você usa um valor seu, seja pessoal, religioso, valor moral, para defender a sua tese.
Por exemplo, é um exemplo, gente, eu não estou dizendo, é um exemplo, tá? As mulheres devem andar com roupa comprida, com saia longa, porque está lá na Bíblia, no capítulo tal, da passagem tal, do livro tal. Então eu trouxe um valor religioso para o meu debate, para a minha fala. E também pode ser um valor moral, um valor ético, um valor pessoal. E o argumento por causa e consequência é justamente por causa e consequência dos dados, ou seja, você vai trazer a causa e uma consequência. Ó, isso aconteceu porque você fez isso. Então eu trouxe a causa e a consequência. Então, esses argumentos aqui, ó, vou repetir: autoridade, evidência, comparação, exemplificação, princípio e consequência podem ser usados no seu debate regrado. Mas não é de qualquer jeito não, porque antes de você ir para a sala de aula com o seu debate regrado, você tem que estudar sobre o tema. O tema é esse, então eu vou anotar, eu vou usar argumentos, esse argumento, eu vou usar aquele argumento, aquela prova que eu encontrei no site, aquele argumento, aquele dado coletado que eu encontrei no livro. É isso? É assim que você se prepara para o debate regrado. E também dentro do debate regrado na sua fala, porque lembra, o debate regrado, ele promove, ele melhora a sua expressão oral, a sua oralidade. Então, nós podemos usar o que também? Articuladores, conectivos textuais. Conectivos são palavras ou expressões que interligam as frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo a sequência de ideias. É como se fossem essas chavezinhas aqui, ó, rodando. Nenhuma bate na outra, nenhuma atrapalha a outra. Elas estão em nexo, estão em coerência, estão coesas. Olha, uma faz a outra girar. É um elo. Então, o conectivo também é isso. Faz com que a sua fala gire muito melhor, se desenvolva muito melhor. Aí nós temos vários conectivos. Eu vou falar alguns aqui. Tem o de prioridade e relevância, que é aquele que apresenta uma ideia. Exemplo: primeiramente, devemos atentar ao conceito de pluralidade cultural. Tá aqui, ó. Primeiramente é um conectivo que vai apresentar uma ideia, como acima de tudo, principalmente, sobretudo, a priori. Tempo, conectivo de tempo, frequência, duração, ordem ou sucessão. Situa o leitor na sucessão dos acontecimentos ou das ideias. Então, você está aqui falando, não, o Rio Balsas, a floresta amazônica, lá no seu debate, aí de repente você usa logo, enfim. Aí você quer dizer o quê? Está indicando o tempo, está indicando uma frequência, indicando a duração. Exemplo: logo após sair da aula, Bianca teve um encontro com Arthur. Logo após. Então indica o quê? Uma sucessão. Ela estava na aula e depois ela encontrou o Arthur. Ou um tempo. Quando foi que ela encontrou o Arthur? Depois da aula, logo depois da aula. E se você quer usar um conectivo aí de semelhança, comparação ou conformidade, o que eles indicam? São usados para estabelecer uma relação com uma ideia, um conceito que já foi até comentado. Exemplo: de acordo com as ideias de Darcy Ribeiro, o povo brasileiro é muito diverso, é variado. Então aqui esse de acordo é um conectivo de conformidade. Porque eu estou falando conforme o fulano pensou, conforme o fulano disse, que foi o Darcy Ribeiro. Temos conectivos também de condição ou hipótese. São termos utilizados em situações circunstanciais que podem oferecer hipóteses para uma situação futura. Hipóteses, pode ou não pode acontecer. Exemplo: caso chova essa tarde, não iremos na academia. Então, nosso conectivo é caso, se, eventualmente. Então, é uma hipótese, pode e não pode, é uma possibilidade. Conectivos de continuação ou adição servem para acrescentar algo ao texto e que esteja relacionado com o que anteriormente foi apresentado. Exemplo: Suzana foi professora aqui. Além foi coordenadora na sua escola.
Então, esse além quer dizer o quê? Uma continuação, uma adição. Caberia aqui também o além disso. Além disso, foi coordenadora na sua escola. Então, eu estou dando uma continuação, eu estou adicionando uma informação que eu falei sobre a Suzana, ela foi professora aqui e vou adicionar outra informação. Além disso, por exemplo, o Rio Balsas é importante para a cidade. Além disso, abastece outras regiões. Então, eu continuei com outra informação, adicionei outra informação. Temos também conectivos de causa, consequência e explicação. Servem para explicar as causas e consequências de uma ação, fenômeno, etc. Então, você está lá falando. Aprenda a usar os conectivos dentro da sua fala. Se eu quero dizer uma consequência, se eu quero dizer um tempo, logo depois, porque às vezes a gente costuma um negócio de aí ele falou, aí aconteceu isso, aí as pessoas... Não, gente, esquece esse aí e começa a usar conectivos. Então ele foi, logo depois disse o que pensava, primeiramente refletiu sobre sua posição. Conectivos. Causa, consequência e explicação. O aquecimento global tem afetado diretamente o ser humano e os animais. Assim, temos a extinção de muitas espécies. Olha só, eu estou explicando, eu estou trazendo uma consequência do aquecimento global. Extinção de muitas espécies. E agora, princípios e procedimentos para a realização de um debate regrado. Aqui é jogo rápido. Todos os participantes têm direito de falar e ouvir livremente, respeito, expressar suas ideias com liberdade e ter o seu ponto de vista respeitado, mesmo não sendo o meu, não sendo o seu e vice-versa. Nós temos que nos respeitar. Estar em igualdade de condições com os outros, ou seja, o mediador não pode dar um tempo maior para o Zé e para o Augusto, dar só 5 minutos. Para ele foi 15, para ele foi 5. Não, o tempo tem que ser igualzinho para todos os debatedores. O que mais? A discussão não pode ser levada para o plano pessoal, porque quando é levado para o plano pessoal, as pessoas ficam enraivecidas, as pessoas ficam consternadas, ficam enraivecidas, leva tudo para o pessoal. Ah, se fosse comigo... Não, não pode. O debate... Claro que você vai expressar sua opinião, mas também não é desse jeito, tá? Tá aqui, ó. Não vai levar para o plano pessoal. Por isso que você sempre tem que trazer argumentos para comprovar o que você pensa. Quando um participante apresenta um contra-argumento, que é um argumento que está contra o que você disse, ao ponto de vista do outro, pode haver a réplica. Olha aí, eu disse que o rio é maravilhoso. Tem alguém que não acha isso, então o que ele vai falar é a réplica. O que ele vai falar é a réplica, é uma discordância do que eu disse. Durante o debate, deve-se anotar o nome da pessoa que fala e os argumentos apresentados por ela. Posteriormente, ao retomar o debate ou combater algum argumento, consultar as anotações feitas, ou seja, não é só o mediador ou se tiver um secretário para anotar as coisas que pode estar lhe anotando, não. Você que é um debatedor que foi inscrito para falar, também pode anotar. Eita, a Isabela disse isso bem aqui, daqui a pouco eu vou usar isso aqui contra ela. Também não é do jeito que eu falei, não, né? Até eu já estou assim me levando para o lado pessoal. Não pode ser assim. O que mais? É essencial respeitar as regras estabelecidas. Caso contrário, pode-se comprometer o andamento e o sucesso do debate. Tem que respeitar as regras, gente. E deve-se expor a ideia principal logo no início da fala. E não perder tempo com informações secundárias. Diga o que você pensa, pã, de cara. Claro, com as palavras certas, não ultrapasse o limite, não, seja respeitoso. E aqui, só resumindo tudo o que eu disse, no debate regrado, todos têm os direitos de participar, de falar livremente, de respeitar e de ser respeitados. Tem as escolhas dos participantes do moderador, que é feita previamente. Define-se também as regras previamente, antes do debate começar.
O moderador saúda o público, cumprimenta o público, apresenta o tema e os participantes, recorda as regras previamente estabelecidas. Ele faz uma intervenção ali dos participantes. Agora o José, agora a Augusta. José, acabou seu tempo. José, cuidado com as palavras. Participação do público para a formulação de perguntas, ou seja, o público que a audiência também pode participar, dependendo do que for estabelecido durante na formulação das regras. Encerramento do debate pelo moderador. Então, como eu falei anteriormente, é um moderador que encerra o debate regrado. Uau! Meu Deus, essa aula já acabou, foi tão boa. Então, não esquece o debate regrado. Por que é debate regrado? Porque é um debate, uma conversa com regras pré-estabelecidas, ou seja, feitas antes do início, antes do debate propriamente dito. Dentro do debate regrado vai ter o moderador, que é o que vai controlar o tempo, controlar as pessoas, controlar as falas. Tem os debatedores, que foram aqueles que foram inscritos para falar. E tem, se possível, se tiver pessoa suficiente, o público, que é a mesma coisa que a audiência, que dependendo das regras podem falar, podem fazer intervenção ou não. E o debate é um gênero oral, que vai te ajudar a saber ouvir, saber falar, saber se expressar, se posicionar, utilizar argumentos, utilizar sua postura e principalmente vai te ajudar no convívio coletivo com os demais. Então, galerinha, debate regrado. Agora é só fazer o quê? Motivar a professora aí na sua sala de aula a fazer um debate regrado também. E para você que estava conosco, tchau, tchau, meu grande beijo, já estou com saudade e até a próxima aula.